Oi, pessoal, a gente tá aqui para mais um Qualicast. Sou a Pamela Eu sou o Léo Jamono. e hoje a gente tá aqui com ele. Fabrício. Agora eu não sei se Jamono ou Jamonô, vocês que são Eu falo Jamono. Jamono porque a galera já entende Já assim, né? entende, não adianta ficar falando, né? Já monou, já monou. É, É já monou. Não, já monou. Como vocês Jamono falam. já pegou, pra mim já É, foi. também já Então, me desapeguei a esse é, processo aí. Então tá bom. Então o Fabrício Jamono veio aqui nos contar um pouco sobre a história empreendedora dele, falar um pouco sobre Sim, a profissão. Então eu queria saber mais quem é o Fabrício, o que que ele faz. certo. Bom, então eu tenho a formação em fisioterapia, né? Sou fisioterapeuta, mas hoje me considero osteopata, né? Então, fui para fisioterapia, da fisioterapia fui para acupuntura, fui para quiropraxia, né? E hoje me considero osteopata, né? Que é uma... Aqui no Brasil ainda tem um processo de regulamentação, ainda está num contexto de ocupação profissional, mas fora do Brasil já tem regulamentação. Então tu entra na faculdade para ser osteopata, né? Aqui no Brasil, para ser osteopata, tem que ser fisioterapeuta ou médico. É uma formação de 5 anos. E então eu fiz a formação no Instituto Brasileiro de Osteopatia, onde eu sou professor assistente hoje. E então me considero osteopata porque eu não reabilito mais ninguém, né? Não faço aquele trabalho específico da fisioterapia, né? Então foi um processo longo aí de formação, mas hoje me considero osteopata. E o que que faz um osteopata? Porque eu acredito que a maioria das E, pessoas não então, sabem. sim, é bem complexo, assim. Até os próprios osteopatas têm uma certa dificuldade de entender, dentro de um contexto didático, o que, que é a osteopatia, né? Porque é um processo amplo que envolve, na minha percepção, tá? Atenção primária, né? Dentro de um modelo de tratamento e avaliação integrativo. Então a gente entende, né, dentro dos pilares da osteopatia, que o corpo ele é indivisível, né? Então a gente não pode pensar apenas num ombro sozinho ou num joelho sozinho, mas em si num contexto biomecânico de interação entre o quadril, joelho, tornozelo, cervical, pescoço, crânio, né? Então é um modelo de avaliação onde a gente integra todos os sistemas corporais e não uma avaliação específica de uma articulação local ou de um contexto muito específico, né? Então, basicamente, essa é a relação osteopática, né? pá, definiu super bem, né? Sim, mas aí tem que ir acompanhando e tem que ir prestando atenção pra ver se o teu raciocínio vai junto, porque é muita informação pra mim. Não, a gente tem Já que... pegou um pouco de produção. Dá pra ser mais sucinto nisso aí. Não, mas deu pra entender, deu pra entender. Eu acho que é algo mais global do todo e não só, por exemplo, um médico Exato, que é especialista neuro. exato. O que a gente trouxe aqui o professor Jefferson Veronese, que é especialista em Sim, pulmão, sim. na parte É um respiratória. processo específico, né? Isso, então, ele trata do corpo como único, né? Na verdade, existe um contexto hierárquico, né? Então, a osteopatia, ela tá dentro de uma atribuição de atenção primária. Então, isso tem digamos assim, um problema de saúde pública ou saúde em geral, né? Que hoje nós temos o plano de saúde aqui no Brasil. Então, no momento que tu tem um plano de saúde, quando tu tem um problema de saúde, tu faz o diagnóstico, porque tu escolhe o médico que tu quer ir, né? E muitas vezes esse médico ele é especialista. Então ele vai enxergar apenas a especialidade dele. Só que muitas vezes o teu problema está em outro lugar. Entende? Então a atenção primária é o médico clínico geral, de uma certa forma. Né? Que se perdeu ao longo do tempo, porque ninguém quer ser mais clínico, todo mundo quer ser Especialista. especialista, para um contexto social, para um contexto financeiro. Então, no momento que tu tem uma hierarquia onde o clínico geral, ou a pessoa que entende desse contexto integrativo do corpo, ele vai ter muito mais capacidade de te direcionar para o local específico, quando precisa, né? Então, se tu olhar assim dentro de um contexto de atenção primária, a gente tem a escola, o Instituto Brasileiro de Osteopatia, a gente tem um ambulatório no Posto da Cruzeiro, na Vila dos Comerciários, aonde a gente consegue ver métricas de próprio contexto financeiro, de tu pegar pacientes que
não precisam de consulta especializada, não precisam de exames de imagem e até de procedimentos cirúrgicos. Então isso é a rotina, é a nossa rotina do dia a dia. É tu pegar um paciente que chega no meu consultório com uma hérnia de disco, sintomas neurológicos, por exemplo, e aí ele vai no médico, porque, pô, eu tenho um problema na perna, tal, na coluna, vou no ortopedista. Aí o ortopedista pede ressonância, tomografia, eletroneuromiografia, e aí tu olha, o médico diz, tá com uma hérnia aqui, tem que fazer uma fisioterapia e tal. Só que se ele vai no meu consultório antes disso, eu faço testes clínicos, chama de cluster. Faz um monte de teste clínico para fazer uma hipótese de diagnóstico. E ali a gente já começa a fazer o tratamento. E aí dentro de um contexto de um planejamento a curto prazo, a gente diz, ó, em tal dia tu tem que estar melhor. Então é a atenção primária. Então ele já evitou de fazer o exame de ressonância, ele já evitou de fazer a consulta especializada e está fazendo o tratamento de maneira muito menos invasiva. Não passou pelos raios-x, não passou pelo processo todo de estresse de fazer uma eletromiografia, que é um aparelhinho que tu fica tomando um choque ali e tal. E aí, então, a gente consegue economizar o dinheiro dentro de um contexto de saúde pública. Então, se pensar, eu não sei exatamente, especificamente valores, mas a gente começou esse ambulatório com 4 macas. A gente começou a crescer porque a gente começou a trazer métricas, principalmente do contexto financeiro, onde a gente está com, acho que deve ter umas 15 ou 20 macas, um espaço muito maior, com ar-condicionado. Lá na Cruzeiro. Isso, Lá e todos os postos de saúde de Porto Alegre enviando pacientes para nós lá. Né? Então, e os alunos atendendo, a gente fazendo todo o processo ali que é o processo de estágio dos alunos, né? Então tem o estágio observacional, então as pessoas entram na formação, vão lá observar, vão ver todo o contexto. Aí as pessoas, quem recebe os pacientes são as pessoas que já estão num nível médio ali da formação, na metade da formação, até os mais avançados que estão se formando. Então todas as provas são feitas lá e tal, então tem todo o processo de pesquisa feito lá também, então usa, né, o pessoal lá como agentes de pesquisa, então a gente consegue ter muitas métricas lá e trazer isso para a Prefeitura de Porto Alegre. Que o fazer esse atendimento primário, né? Tu não encaminhar para um especialista, não fazer todo esse trabalho de exames que gera custo para a prefeitura, né? Um atendimento primário ali, analisando o contexto da dor da pessoa, né? Já te dá um direcionamento muito melhor do tratamento. Sim. Né? E às vezes nem precisa de. Às vezes nem precisa de um tratamento tão invasivo e a pessoa vai sair. Tá, Vocês colocam um prazo, né? Caso, vamos supor, seja ali um prazo de 2 meses. Se no prazo desses 2 meses não melhorar, daí vai para uma outra. Isso, porque tem um planejamento, né? Então não é um tratamento aleatório. Então tu entende, faz uma hipótese de diagnóstico, faz a intervenção sobre aquela hipótese e as coisas elas têm que acontecer. Né, dentro de métricas científicas, curso natural de melhora, contexto de outros profissionais associados. Então, precisa fazer um fortalecimento muscular, precisa fazer um trabalho de dieta, precisa fazer um trabalho psicológico e um processo de integração multiprofissional. Né? Mas isso aí não dá uma briga com médicos? Os médicos não ficam. Não são contra a osteopatia? Tem alguma coisa assim? Tem uma briga entre. A minha experiência é que tem médicos que gostam, e eu acho que são os médicos menos céticos, né? Então tem médicos que indicam, que sabem o que a gente faz, e eu acho que tem muito médico que não sabe o que a gente faz. Talvez ouviu falar e assim, não deu muita bola, esse troço aí de mexer nas pessoas e tal, não sei, não é muito a minha cultura. A minha cultura é a cirurgia, é a intervenção, é a especificidade, esse processo de integração, isso é uma coisa nova. Né? Então, assim. Tudo que é novo assusta, né? Quem é antigo. Então, assim, pra gente ter uma ideia, a osteopatia, se for olhar dentro do contexto histórico, ela vem junto com a regulamentação da medicina americana. Então, o cara que idealizou a osteopatia, né, ele era um médico,
Só que nessa época o médico ele não tinha formação, ele trabalhava, ele era auxiliar de um outro médico, ele aprendia o ofício e aí virava médico e tal, né? E aí então dentro de um contexto ele começou a ver que existia uma outra maneira de se ver a medicina dentro de um contexto mais integrativo, tanto que os pilares da osteopatia é corpo, mente e espírito, né? Então o Dr. Still falava muito disso, né? Desse contexto de entender o ser como um todo em todas as suas esferas, né? E isso começou a trazer uma relação de duas vertentes, digamos assim, dentro de um contexto terapêutico. O modelo biomédico, que é um modelo muito engessado, especificista, científico, que trazia muito esse contexto de não, nós temos que analisar as patologias, vem muito do contexto da penicilina, no mesma época da descoberta da penicilina e tal, né? E veio uma medicina que se chamou no primeiro momento a medicina holística, né? Da medicina holística, eles trouxeram para um outro nome de medicina alternativa. E aí, esse processo de mudança de nome, na verdade, o que vem acontecendo é que a própria ciência está abraçando um pouco isso. Só que aí o nome não fica legal. Como assim? Não combina. A osteopatia holística com... Parece que é algo místico. E aí, então, tu vai ver hoje muito médico integrativo. Medicina integrativa. Ah, agora fechou. Então, esse contexto integrativo, ele não é novo, mas dentro de um escopo científico, ficou mais maquiado, ficou mais bonito esse processo. Sim. Né? Mas ele já vem de muito tempo. Né? Então, é um processo que a gente vai caminhando ao lado da ciência, como uma medicina mais empírica, digamos assim, né? Uma medicina que tu não tem intervenção, somente análise e tratamento sem uma intervenção cirúrgica ou através de de aparelhos para exame. Aparelhos, exato, somente com o tratamento com a análise. A manualidade. Isso. O osteopata a gente trabalha somente com a mão. Se tu falar assim, eu sou osteopata, tô trabalhando com uma agulha, com, sei lá, algum aparelho. Não é osteopatia, porque a essência da osteopatia é a manualidade. Até porque toda avaliação ela é subjetiva, baseada em cima da nossa sensação, né? Em cima da palpação. Né? Então, talvez não seja isso que seja algo que essa sensação de vocês talvez não seja isso que seja algo que é controverso pros médicos. Com certeza. Mas hoje o que a ciência traz? Ela traz um tipo de pesquisa científica que a gente chama de um contexto pragmático. Que é assim, vamos só comparar a percepção do profissional. Então o que eles fazem hoje? O que é o pragmatismo? É assim, deixa ele fazer o que ele acha que tem que fazer. E vamos ver se dá resultado. Isso, para a ciência, há um tempo atrás, eram estudos que não eram publicados, eram estudos que tinham muito viés. Hoje, a ciência, em função de um contexto, até por um paradigma relacionado à questão da dor, principalmente da neurociência, se começou a mudar isso. Por quê? Porque se viu que a dor ela não é um evento inflamatório, e sim uma experiência pessoal de cada pessoa. Que o estresse físico de uma pessoa pode aumentar a sensação de dor, mas não porque ela tem mais lesão ou menos lesão. E aí se começou a perceber, não, mas para aí. Então esse processo aí de pragmatismo faz sentido, né? De eu pegar e colocar numa pesquisa não só uma métrica, tipo, só avaliar a amplitude de movimento, mas sim trazer qualidade de vida. O que o Fabrício faz como osteopata melhora a qualidade de vida de uma pessoa com dor de cabeça? Melhora o movimento da amplitude de movimento da cabeça? Melhora a sensação de dor? Melhora a função no trabalho? Entende? Então, na verdade, a ideia o pragmatismo é isso. É tu trazer um contexto e deixar o pesquisador livre. Ou seja, eu vou usar a minha filosofia de trabalho, eu não vou usar uma técnica só. Porque antes era isso. Eu vou usar a técnica AVBA. O thrust, por exemplo, que eles chamam, né? Que é aquele ajustar o pescoço, dar aquele estalo no pescoço. Boa. Né? Então, antes se fazia isso.
Mas isso aí era da Quiro, não? O osteopata Ou tu- também faz, entendi. mas de uma maneira um raciocínio clínico diferente, né? Então, antes, o que se fazia? Manipula o pescoço dele e compara com o exercício. E vê qual é a diferença entre os dois. Agora, tem muitos estudos trazendo muito o contexto osteopático, no sentido de tratamento manipulativo osteopático. Ou seja, todas as ferramentas que o Fabrício tem, ele vai poder utilizar com esse paciente. E a gente vai ver se isso é melhor ou pior que outra técnica, a acupuntura, por exemplo. Uhum. Né? E aí, então, o que significa isso? É trazer esse contexto integrativo para um contexto de ciência. E isso com métricas e com um desenho de estudo que seja favorável a publicações dentro de estudos de qualidade. Não é um Seja estudo algo científico. não é um estudo que, tipo, por mais que seja publicado, é um estudo que tem muito viés e a gente não consegue reproduzir isso clinicamente ou trazer verdades, digamos assim. Né? Porque a gente sabe que o estudo, de uma certa forma, se tu olhar 10 estudos, 8 vão ter viés, vão ter tendências, porque é tu que escreve. Tem emoção, tem carinho, tem vontade ali, né? Então, no momento que tu começa a trazer desenhos de estudos com métricas e com um contexto de desfechos bem alinhados, bem fechados, a gente consegue trazer um pouquinho mais de verdade, um pouquinho mais de neutralidade e saber se é eficiente ou não. Da osteopatia, tu falou ali da manipulação do pescoço ali, fazer aqueles estralos, falou de acupuntura. Eu anotei aqui, tu formou na área de fisioterapia. Aí tu fez o curso de acupuntura, quiro, e chegou na osteopatia. Tu foi... Não foi bem assim. Tá. Não foi bem eu assim. queria saber o caminho também. Porque em que momento esse da caminho- fisioterapia chegou Tá. na osteopatia? Porque assim, deve ter tido uma busca tua do tipo assim, tá, eu me formei na fisioterapia, mas eu vejo isso aqui como algo de solução, mas não é 100%. Tem algo a mais. Sim. Na verdade, foi um caminho meio torto, né? Porque eu comecei a fisioterapia e aí eu comecei a trabalhar muito cedo na fisioterapia. No terceiro semestre da faculdade, eu fiz um curso de massoterapia, porque eu queria já ganhar uma graninha e tal. Uma massagem aqui, uma massagem ali, tirei uma graninha. Beleza, comecei o curso de massoterapia, me formei em massoterapia no terceiro semestre da faculdade. Não sabia nada ainda. E aí eu fui fazer o estágio numa clínica de fisioterapia. E aí foi num verão, assim, em fevereiro da vida de carnaval, todos os estagiários da minha chefe lá que eu tava fazendo estágio, ela não tinha estagiário, foram todo mundo lá carnaval, não tinha. E aí a clínica tava meio com um pessoal ali pra ser atendido e tal. E ela falou, faz fisioterapia, né? Eu, sim, mas tô no terceiro semestre. E ela, não, mas eu vou te ensinar aqui e vambora. E aí, então, eu fiquei nessa clínica há 10 anos trabalhando. Então, só que Tempo que o Fabrício se formou na faculdade, né? Exatamente. Eu demorei 10 anos pra me formar, porque eu tive esse caminho A meio gente torto, tá bem parecido. né? Porque o que aconteceu? Eu comecei esse processo de clínica a me chatear muito, esse processo do convênio, do pagamento, de como que era o sistema e como que a fisioterapia estava, de uma certa Se tornando forma... algo comercial. E muito, muito precário pro fisioterapeuta. Superficial no tratamento. Tipo, o fisioterapeuta ele era quase um técnico, porque o cara chegava tava com uma dor, aí no fisiatra, o fisiatra fazia uma cartinha que tinha que passar pro fisiatra, daí, tipo, faz ultrassom, faz choquinho, faz não sei o quê. Então ficava meio com um processo meio quase que operário ali, né? Então tu estudou 5 anos E aí eu comecei a botar a mão na massa, assim, comecei a ajustar um paciente que outro, meio autodidata, assim. Comecei a fazer mais trabalhos manipulativos e o pessoal gosta disso, o pessoal gosta de ser tocado e eu quero fazer com o cara que faz a massagem ali, quero fazer com o cara que dá aquela mexidinha mais no pescoço, não só que o cara que fica fazendo ultrassom. E nisso eu fiquei muito, né, não vendo muito futuro na fisioterapia. Então eu tranquei a faculdade de fisioterapia e tal. Meu pai também estava com o processo ali dos meus irmãos de entrarem na faculdade. Ele, agora é meio contigo aí e tal, agora e tal.
E aí eu, vou trancar um pouquinho agora aqui. E aí eu continuei trabalhando na clínica e comecei a fazer cursos livres, cursos. Aí eu menti, tô na faculdade de fisioterapia. Então tá, dá pra te entrar aqui e tal, né? E aí até que eu consegui uma bolsa e consegui estudar na Fevale quiropraxia. E aí eu fui pra quiropraxia na Fevale. Aí eu fiquei estudando, fiquei fazendo a quiropraxia. E aí eu já deixei a fisioterapia de lado. Já isso aqui não quero mais pra mim, isso aqui já não serve. Só que a própria quiropraxia, com o tempo, ela também não foi me acalentando, porque é um protocolo, tu faz com todo mundo a mesma coisa. Não tem muito raciocínio clínico. Então, ajusta pra cá, ajusta pra lá, ajusta a lombar, ajusta aqui, vai-te embora. Aí vai ali, ajusta. É legal, é interessante, tem ótimos quiropratas, mas pra mim aquilo que já vinha da fisioterapia já não servia mais. E eu já tinha muito senso crítico. Que só fica estralando a galera ali, porque virou uma febrezinha, né? Um pouco aqui. Porque é bom, né? É gostoso. Ao mesmo tempo, tem uma ciência em cima disso, né? Dentro da neurociência. A neurociência explica por que tu gosta disso, né? Só que com, digamos, um poder terapêutico muito raso, digamos assim. Era só coluna, aí eu já pegava assim, poxa, eu queria tratar um ombro, queria tratar um quadril, e já pateteava, ele já não. E agora? O raciocínio clínico tá onde aqui? Só ajustar o quadril? Mas será que é só isso? Tem músculo, tem ligamento, tem fáscia, tem cartilagem. Isso aí nada dá problema, né? E aí comecei a ficar bem encucado com isso. Assim, cara, pra onde é que eu vou, né? Pra onde é que eu vou? E aí eu vi uma palestra no YouTube, se eu não me engano. Agora eu não me lembro exatamente onde é que foi. E o cara começou a falar desse contexto de integralidade, e eu não sabia o que esse cara era. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Era um espanhol, da escola de Madrid, que não é a escola onde eu me formei. Aí eu comecei a entender o que esse cara faz, comecei a ver, só que eu não dizia que ele era osteopata. E aí eu consegui, é osteopatia. Aí eu, o que é esse tal de osteopatia? Aí eu fui buscar. Isso tu não tinha te formado na faculdade ainda? Não, eu tinha trancado a faculdade. Tava trancada a minha faculdade. Eu tranquei, até porque tem uma história meio triste na minha vida que, tipo, eu tive uma namorada que eu vou falecendo de câncer, eu fiquei meio bem ruim psicologicamente. Então, tudo meio que contribuiu para esse processo, assim, né? Então, eu não queria estudar e tava meio revoltado com o mundo, assim. E aí nisso, agora eu me lembrei, ficou bem claro. Num filme eu vi um osteopata trabalhando. E aí eu comecei a buscar vídeos de osteopatia. E aí eu cheguei na escola de Madrid e tal, lá da Espanha e tal. E isso nós estamos falando 2009, se eu não me engano. E aí né? Essa tal de osteopatia é legal. E aí eu fui ver no Brasil como é que era essa tal de osteopatia, quem é que fazia, onde é que eram os cursos e tal. E aí eu vi que tinha um curso que iria abrir turma em Porto Alegre. E aí eu fui, vou fazer essa tal de osteopatia. Cheguei na osteopatia e dizer, não, tu tem que ser fisioterapeuta. Ou médico. Eu, tá brincando. Mas eu tô terminando a faculdade de fisioterapia. E aí eu tava. Eu tô quase. E aí ela. Só que eu não esperava ter que voltar pra fisioterapia. Eu não queria voltar pra fisioterapia. Entendi. Queria já entrar direto na osteopatia. Né? Aí eu tentei negociar lá. E o que eu consegui foi o seguinte. Que eu tava, acho que no sétimo semestre. Faltava, acho que algumas cadeiras do estágio final. E aí eu consegui que, olha, tu volta pra faculdade, que eu deixo tu entrar no último ano da faculdade, eu deixo tu entrar na osteopatia, eu deixo tu fazer a matrícula. Né? E aí então tá. Aí o que eu fiz? Voltei pra fisioterapia. Aí me formei junto no último ano, que foi horrível, de estresse, de TCC, estágio e mais a formação da osteopatia, que é totalmente nova para o paciente, para a pessoa que está começando, é outra profissão praticamente, né? Então foi bem uma filhinha pequena, ela não tinha Isa ainda, mas tava num processo de início de casamento, aquele processo todo né? E aí então foi bem complicado assim, mas deu tudo certo. E aí então acabei me formando em fisioterapia então digo que eu sou fisioterapeuta para ser osteopata, né? Então, por isso que Sim.
Então, é por isso que eu me considero osteopata hoje, porque na verdade é a minha essência. Isso, hoje, e né? me impressionou bastante tu dizer que a osteopatia são 5 anos a formação, né? Sim, 5 anos. Bastante tempo. E o que, É. que engloba ali a formação do. Na verdade, todo o processo de uma faculdade, né? Desde a anatomia, né? Fisiologia, todo o contexto dos pilares da osteopatia, né? Então, mas principalmente o raciocínio clínico. Porque o que que acontece? A osteopatia, ela tem algumas ferramentas muito claras dentro do contexto da manualidade, né? Que é o contexto estrutural, então, que são as manipulações estruturais, as manipulações viscerais e as manipulações crânio-sacrais ou cranianas, né? Então, a gente vai... a faculdade de osteopatia, né? A formação de osteopatia, ela é part-time, então a gente tem uma formação que é assim, ela é uma vez por mês, 5 dias a fio, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde. Por 5 dias direto. Às vezes 4, às vezes 3, dependendo do módulo, né? Então, ela é equivalente quase ao mês todo de aula de uma dinâmica normal, de uma faculdade, de cadeiras e tal, Sim. né? E então a gente vai estudando desde anatomia, biomecânica, raciocínio clínico, baseado em cima dos pilares da osteopatia, né? Mas basicamente esses são os 3 pilares que regem a osteopatia, né? E aí tu tem o osteopata, que é o mais estruturalista, que é aquele cara que faz mais ajuste, ele pensa mais em biomecânica, o raciocínio dele ele é muito voltado pro contexto biomecânico, tá fora do lugar, tá ajustado, tem que ajustar aqui, tem que mexer aqui, tá bloqueado aqui, tem que ajustar e tal. Tem o osteopata que ele é mais fluídico, que eu me encaixo mais, assim, que é um osteopata que ele manipula em último caso. Ele tenta resolver o problema de maneira um pouco mais sutil, mais envolvendo o tecido. Ele vai pro crânio, ele vai pro sacro, ele vai fazendo uma dança com o paciente, vai entendendo, aqui tem um bloqueio. E aí, então é um pouquinho diferente. Então vai muito da percepção, da sensibilidade de cada um, né? Acho que da história, da onde vem, né? De como que pensa, né? Então eu sou uma pessoa muito que não, até vindo da quiropraxia poderia ser um pouco mais estruturalista, mas como eu já acho que já vim da quiropraxia no sentido assim, cara, isso aqui talvez não é o que eu quero, e aí eu acho que essa parte mais sensorial, mais tátil, ela me acalentou mais, né? E então, basicamente, é isso que a gente aprende, né? Então, ao longo desses 5 anos, tu aprende muita sensibilidade, né? E esse contexto de atenção primária, que é receber o paciente, acolher o paciente. Que paciente? Olha, Quem é que o osteopata trata, por exemplo? olha, no meu caso, tá? 98%, para se dizer assim, pacientes que têm dor, tá? Mas tem 2%, por exemplo, de pessoas que chegam no meu consultório porque querem receber osteopatia. Porque ou conhecem, se viram em algum momento com uma dor, alguma coisa, olha, eu vim aqui para te me manipular, para tu encontrar alguma disfunção, talvez a gente conversa, porque como a gente fala em atenção primária, a gente está falando em anamnese. Anamnese a gente fala sobre sono, alimentação, a gente fala sobre atividade física, a gente fala de hormônios, a gente fala sobre hemograma, né, exames de sangue, exames de imagem, então a gente acolhe o paciente, né? Então, assim, dentro de um escopo de organização de uma consulta osteopática, como é que funciona? Tu chega com uma queixa principal. Ah, tô com uma dor de cabeça. E aí, em cima disso, eu vou entender se essa dor é aguda, se essa dor é crônica, como é que tá a tua alimentação, como é que tá o teu sono, como é que tá os teus hormônios, como é que tá o teu exame de sangue, né? E como é que é o teu trabalho, como é que é a tua família, para trazer possibilidades clínicas. Isso é atenção primária, acolhimento. E aí, em cima disso, a gente vai direcionando o paciente no que eles nos mostram mais vulneráveis. Ah, meu sono não tá bom. Ah, teu sono não tá bom? Bom, por que teu sono não tá bom? É porque tu tem apneia de sono? É porque tu tem bruxismo? É porque tu tem insônia? E aí a gente vai começando a funilar o processo, né? E aí entra um contexto que é muito importante na atenção primária, que são as flags, as bandeiras, né? Então, antes de eu botar o meu paciente na maca para dizer assim, ah, tu tem tal coisa, eu tenho que excluir tal coisa.
Porque ele pode ter alguma coisa muito mais séria e que não é pra mim tratar ele. É pra mim encaminhar ele. Isso é a principal função da atenção primária. É excluir coisas, né, que são graves, são de emergência, de urgência, e trazer para um médico mais especificista, né? Um exemplo clássico que aconteceu no consultório ano passado, final do ano passado agora, um amigo estava com uma dor no meio das costas, muito forte, aguda, ele falava uma dor 10, assim, só que eu tava cheio de pacientes, não conseguia atender, ele tava lotado a agenda, e aí ele foi no Cruz Azul. Aí no Cruz Azul fizeram o raio-x da coluna dele, não tinha nada, e aí deram anti-inflamatório pra ele. Ele foi pra casa, e aí ele me falou, eu tô 80% melhor. Só que deram um anti-inflamatório bem forte pra ele. E aí ele deu 2 dias, voltou a dor forte. Deram um anti-inflamatório forte, mas não viram nada. Não, fizeram o raio-x só, né? Sim. Ele tava com a dor no meio das costas, aí fizeram o raio-x da coluna, viram que não tinha nada. Dentro do raio-x tava normal. Toma anti-inflamatório. Mandaram pra casa. E aí nisso, deu uma brecha na agenda lá, ele acabou indo lá no meu consultório. E aí eu avaliei ele. Já começa que pra mim, né, pra nós, a osteopatia, uma dor no meio das costas, ela já é uma yellow flag, digamos assim, né? Porque tu tem ali coração, tu tem pulmão, tu tem pâncreas, tu tem muita estrutura ali, né? Pra te chamar a atenção pra alguma coisa mais grave. Então eu comecei a avaliar esse paciente e vi, cara, não tá justificando uma dor da coluna, uma dor aqui, tá meio estranho isso aqui. Aí eu vi a pressão dele tava um pouquinho alta, que não era o padrão normal dele, e ele tava com uma febrícula, que a gente chama, né? Que é uma pontuação a mais da febre. Tava com 37,5. 36 então foi 36,8 e aí foi para no final ali que eu tava no final da avaliação tava em 37. Que eu Final do ano, o pessoal tá com o corpo quente, às vezes. E aí isso aqui tá estranho. E aí comecei a fazer uma avaliação visceral, que é uma avaliação que a gente faz para excluir algumas coisas, alguns testes clínicos, que aí entra um escopo científico de testes muito bem validados que trazem, indicam tal coisa. E eu comecei a fazer alguns testes e indicou que ele estava com problema na vesícula. E eu falei, cara, eu não vou te atender, e eu gostaria que tu saísse daqui e fosse direto pro Mãe de Deus, que era perto ali do consultório, fazer uma ecografia. Mandei uma cartinha, né, pra quem recebesse ele lá. Olha, fiz teste e tal, não sei o que e tal, me indica isso, vem com uma dor. Falei toda a história ali e por que eu tava encaminhando. E aí, dito e feito, o cara tava criando uma pancreatite. Ou seja, ele ia óbito. Se ele fosse para casa em 2, 3 dias, talvez ele ia ter um problema ali de vesícula bem importante. Uma pancreatite pode, né, desenrolar para um caso muito grave, né? E foi exatamente o que aconteceu. Na ecografia já identificaram ali que tinha o processo inflamatório bem avançado. E aí ele fez a cirurgia, retirou a vesícula, fez todo um tratamento, né? E aí depois até o médico fez, cara, quero saber o que é essa tal de osteopatia, porque o cara descobriu um negócio ali que um ortopedista não descobriu, né? Uma sala de, né? Um lugar de emergência clínica lá não descobriu. E foi aquilo que tu falou no início, né? Não é que os muitas vezes são contra, é que eles são leigos em relação a isso. Nesse contexto. Mas é que aí entra também esse processo, né? Que é ele achar que ele tem um problema de coluna e vai procurar um especialista. Sim. Entende? Então, assim, dentro do SUS tu vai ver o quê? O clínico geral, e tu não passa por um especialista antes de passar no clínico geral. Sim. Né? Então, isso é uma hierarquia dentro de um contexto de atenção primária. Ou seja, eu te recebo primeiro, porque eu sei te avaliar melhor. Dentro do modelo integrativo. E aí, em cima disso, a gente vai afunilando. E aí, a minha função é pra mim? Não é pra mim. Aí sai ego, sai todo esse processo, porque não, tô com uma pessoa aqui, né? Eu que vou tratar essa pessoa. Não. Podia fazer algumas manobras nele ali, fazer um ajuste, que acontece. Talvez ele ia sair melhor, mas o que acontecesse depois, não é a minha culpa, vou saber se tem uma... Não, é minha função sim identificar isso, porque geralmente os pacientes chegam no meu consultório sem diagnóstico. Sim. Então a primeira ideia é essa, e é o ideal, qualquer coisa graves. Né, que ele chegue primeiro no teu consultório. Exato. Tu faz a sequência, né? Tem um contexto hoje bem chato, que é o ato médico, né? O médico não quer isso.
Não. O médico quer que tu vá no médico e o médico tem que indicar a fisioterapia. Ele nem fala em osteopatia porque ele nem sabe que ele existe. Sim, eles não indicam a osteopatia. Mas se tu olhar dentro do contexto que é o ato médico, é isso. É o fisioterapeuta ser um técnico. Mas do não médico. tem médico que te indica? Tem. Indica, Tem. vai Mas para um contexto mais. Indica o Fabrício ou indica a osteopatia? Acho que mais o Fabrício. Pelo contexto Porque ele histórico. não vai indicar um osteopata, vai lá no fisioterapeuta Fabrício. Não, já chegou de pacientes dizer assim, foi o médico que indicou um osteopata, eu vim aqui porque falaram de ti e tal, eu vi, sei lá, algum lugar e vim aqui. Mas não é a regra. Não é a regra. A regra é o contrário. Não, tu vai nesse cara porque eu confio no trabalho dele. Porque eu criei um caminho ali que a gente se relacionou, atendi um outro paciente que trouxe para ele, olha, o cara foi lá e me tratou, entende? Então, ou dei um curso, dei uma aula e ele tava... Quem é essa especialidade de médico normalmente? Hoje em dia, neurologista, porque o meu escopo, assim, de tratamento, principalmente de estudos, né, é na área da dor de cabeça. Então, eu trato muito dor de cabeça porque eu estudo bastante dor de cabeça e tenho algumas pesquisas nessa área, então dei aulas para neurologistas na URGS em função dos cursos que eu fiz na URGS ali em anatomia, dissecação de cadáveres, então a gente descobriu, né, uma membrana ali que podia estar relacionada a questões da dor de cabeça, né, e aí em cima disso eu comecei a dar aulas para os meus orientadores, na época eles eram neurologistas e tal, então o Dr. Marrone, da URGS, e aí em cima disso começou a se construir uma rede de indicações, né? Até as próprias pessoas que são tratadas, elas levam para o neurologista, olha, fui no osteopata. Só puxa um pouquinho Pra cá? Isso, pra frente. Tá bom. Tá bom. Fui num tal de osteopata lá e o cara, poxa, o cara gostei do trabalho dele. E aí o cara sabe que eu existo. Às vezes não sabe nem o que eu faço. Mas, poxa, 3 pacientes já me falaram desse tal do Fabrício ali que fala da dor de cabeça. E que trata a dor de cabeça. Vai pra lá. Vai lá. Porque, na verdade, hoje é difícil tu ter um especialista em dor de cabeça. Então, geralmente tu vai num neurologista, aí ele faz um monte de exame de imagem, exclui questões graves, aneurismas, AVC, qualquer coisa nesse sentido, e diz assim, hoje o tratamento base para dor de cabeça é tomar remédio. Então toma esses remédios aqui, se tu tiver dor de cabeça, toma esse. Se tu começar a ter antes, tu toma esse. E depois da dor de cabeça, tu toma esse. Né? Tá. Então é um protocolo. Então ele não trata o paciente em si, assim, dentro de um contexto, não acompanha. Porque hoje, se tu olhar o tratamento de evidência grau A, né, grau de maior evidência da dor de cabeça, tu envolve o paciente fazer um diário da dor de cabeça. Como que começa? O teu paciente faz um diário. Um diário da dor de cabeça. Quais são as coisas que podem gerar a dor de cabeça, desde alimentação, Então, é uma atenção primária. É entender o paciente. O estresse gera dor de cabeça? Tu tá estressado? Como é que estão os teus hormônios? Como é que tá teu exame de sangue? Olha aqui, a ferritina tá alta, cortisol tá alto. Isso aqui... Então, a gente vai criando um diagnóstico baseado em cima de várias métricas e aí a gente vai fazendo um tratamento osteopático, mas dentro de um contexto integrativo. Tá. Deixa eu entender um pouco melhor, apesar que o Fabrício contextualiza bem, mas assim, então a osteopatia consegue tratar a dor de cabeça que pro médico é um remédio. Sim. Vou te dar um exemplo que tu sabe muito bem. A tua avó. Tu sabe que... A nossa avó. A nossa avó. Levanta e o cara corta. Minha não, né, gente? De vocês, mas se ela quisesse minha também. Tu sabe que ela sofreu muitos anos com dor de cabeça. Sim. Por último, tu ouviu falar de dor de cabeça com ela? Cara, não, faz tempo. Porque eu entrei num processo, porque foi um dos motivos que me interessou estudar dor de cabeça. Porque tu sabe toda a estrada que ela percorreu, né, para vários exames de imagem, vários remédios que atrapalharam outras coisas dela, né? E a gente eu descobri até, tenho mérito um pouquinho da minha irmã também, que é farmacêutica,
que ela tinha uma dor de cabeça muito específica, que é a dor de cabeça farmacológica. Então a minha irmã começou a ajustar os remédios dela, organizar, até porque ela tinha uma desorganização de como tomar e tal. E aí, então, existe uma interação medicamentosa que dificultava muito o metabolismo do fígado dela. E isso gerava uma dor de cabeça. No momento que a gente começou a fazer um diagnóstico num tipo específico de dor de cabeça, que são mais de 300, Nossa. né? A gente começou a melhorar a qualidade de vida dela. Sim. Entende? E que o médico mandava o quê? Tomar remédio. Não, tá com dor de cabeça? Toma esse remédio aqui quando tá mais forte. Toma esse aqui antes de começar a dor de cabeça. Porque tem as áureas, tem todo um aviso que a dor de cabeça vai vir, né? E aí, então, mas não é um tratamento efetivo, é um tratamento paliativo. Né? Então existe essa diferença. O tratamento paliativo é aquele tratamento, olha, eu vou resolver o teu sintoma, mas eu não vou resolver o teu problema. Então são coisas diferentes. Né? Então, esse é um exemplo. E, mano, só quem tem dor de cabeça, que convive com dor de cabeça, sabe é um inferno pras pessoas. Né? Isso foi uma das coisas. Vem um pouco mais pra cá, tá fugindo Tá da gente. mais longe, não parece na cama. Tá fugindo da gente. Daqui a pouco tu vai estar lá no Eu tenho muito equate, fico me mexendo, eu faço assim, aí meio que. Não sei. Não tô acostumado. Né, paradinho, andando e Com o falando. Fabrício a gente tem que fazer o próximo em pé. Boa. Não, mas assim. Bota o quadrinho aqui, daí deu, a gente fica 3 horas aqui. Não, mas essa questão da dor de cabeça da avó, né? Cara, sempre conviveu com muita dor de cabeça. E como atrapalha a vida da pessoa, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E tem muita gente que tem dor de cabeça, convive com isso. E vive à base de remédio, normalmente, que nem sempre resolve o problema. Porque a dor de cabeça, ela meio que te deixa inútil, né? Tu não consegue fazer Exatamente. nada. Se tu olhar, a gente chama de carga global, né? Todo o contexto de prejuízo a nível mundial, dor de cabeça, ela é um dos top, né? Então, dor lombar, dor de cabeça, é a primeira causa de intoxicação medicamentosa, porque é a maior causa de automedicação. Sim, a pessoa... Putz, é muito fácil tu te medicar por causa da dor de cabeça. Tu já sabe o que tu toma, tu já sabe que já tem os remédios específicos para isso, mas aí tu não sabe como é que tá o teu metabolismo, se ele vai aceitar bem aquele medicamento específico. Daqui a pouco tu tá com o teu fígado mais ou menos ali, e aí vem uma dor de cabeça e pum. E agora, porque eu fico na cabeça a questão do fisioterapeuta, já ligo com a osteopatia, e eu não consigo imaginar como é que é o tratamento para dor de cabeça com a osteopatia. Não consigo, não faço a mínima ideia de tem como. Que viver essa experiência. Porque faz o quê? É uma experiência. E lá no consultório do Fabrício é uma experiência. Então, primeiro a gente faz todo esse acolhimento de entendimento e principalmente de educação, de o paciente entender o que é a dor de cabeça, como é que ele sente, por que ele sente, e trazer todo esse processo de ele fazer parte do tratamento. Ele não ser um paciente passivo ali, né? Mas, basicamente, a gente, até dentro do contexto científico, tá? A gente tem algumas ideias, mas o que acontece? Cefaleia tensional, que é a dor de cabeça mais comum que acontece no mundo, principalmente no Brasil. Existe uma perda da amplitude de movimento, principalmente em rotação. Então, a pessoa que já roda a cabeça menos do que o normal, ela tem uma tendência a ter dor de cabeça. Tá? Alterações não é da postura, mas do posicionamento da cabeça sobre o pescoço. Então, pessoas que trabalham na frente do computador, que fazem uma retração, a gente chama isso de retificação cervical, tem uma predisposição a ter a cefaleia tensional, né? E as relações da dor de cabeça com a cervical, com o tórax e com todos esses reajustes que a gente faz do centro de gravidade, principalmente, né? E tirando isso, aí de maneira um pouco mais complexa, existe essa abordagem craniana, porque daí nós vamos falar de dor de cabeça relacionada à TM, relacionado à boca, relacionado ao dente, ao olho, visão. Então a gente faz todas essas manipulações, né? Então eu faço uma manipulação que eu mexo no teu globo ocular para relaxar um tecido interno. E isso alivia muito a dor de cabeça de uma pessoa. Porque ela fala assim, tem uma dor de cabeça aqui dentro do olho.
e a gente vai lá e relaxa um tecido que a gente chama, que tem a relação muscular com a linha de visão. Então, assim, esse estudo eu participei, que é os músculos do pescoço, se tu olhar eles, os mais profundos, eles têm uma motricidade fina de linha de visão. Ou seja, tu tem músculos nos olhos que são interdependentes da cabeça. Ou seja, tu consegue olhar pro lado sem virar a cabeça. Só que isso não é funcional. O que é funcional? É tu virar a cabeça junto. Quem é que gira a cabeça? Os músculos do pescoço. Então tu tem que ter uma sinergia entre os músculos dos olhos e do pescoço. Só que se tu tem uma tensão muscular no teu pescoço, tu vai ter um atraso nesse processo aí. E aí tu vai ter um dos sintomas da cefaleia atencional. Vertigem. Uma sensação ruim nas rotações da cabeça. Ah, minha mãe... A mãe tem o quê? Labirintite. Labirintite. É um outro quadro. Nada, velho, mas enfim. Mas a gente trata lá no... Labirintite, então eu vou... Labirintite. Eu não sei se eu tenho, mas eu acho que eu tenho tendência a ter, porque às vezes eu tô caminhando e eu não consigo caminhar em linha reta, sabe? Ah, então. Isso a gente pode avaliar, né? Mas então é isso. Então, assim, realmente, como o Léo falou, é uma experiência. É uma experiência. Porque cada pessoa. Aí nós vamos falar, por exemplo, aí eu começo a avaliar o teu crânio e vejo uma disfunção, um bloqueio no teu crânio. Porque isso já é comprovado cientificamente. Teu crânio tem movimento. Ele se expande e se retrai. Ele se expande e se retrai. Porque senão o sangue não conseguiria subir para tua cabeça. Tu entende que o coração leva um sangue contra a gravidade. Isso. Tem que ter um motorzinho. Só a pressão do coração não tem essa força. Então, quando o coração bate, né, de uma certa forma, o crânio ele fecha e aí ele abre. E ele gera uma sucção, ele faz uma pressão de subida. Né? E ao mesmo tempo um círculo, porque aí o sangue desce também. Então é um processo fechado ali, né? Mas essa expansão craniana, a gente aprende a apreciar ela. E a entender que, opa, aqui tem um problema. E aí isso pode vir do parto, porque tu passa por um canal vaginal lá no início da tua formação. Pode ser dentro do útero da tua mãe, o teu posicionamento, como tu te posiciona. Tem crianças que ficam, a minha filha, ela ficou sentada, com a costela batendo na cabeça. Então, o processo de desenvolvimento, ele é totalmente diferente da pessoa que está encaixada para sair. Né? E aí, os tecidos estão se formando ali, eles têm uma tendência muito individual. Por isso que a gente não fala mais que existe a postura correta, tem que ser aquela postura militar, aquilo é correto. Não, mas a gente acaba conseguindo apreciar e entender, opa, isso aqui não está funcionando bem. E aí eu vou lá e faço uma manipulação em cima desse contexto, né? E aí eu vejo se aquilo começa a fluir melhor. E aí isso muitas vezes está associado a uma perda de vascularização, por exemplo, gerando uma sensação de dor de cabeça, gerando uma alteração de um bloqueio mecânico. Né? Então é uma experiência, de fato. É um processo que é muito individual de cada pessoa. Né? Então a gente associa muito a filosofia osteopática dentro desses contextos fluídicos, baseado em cima de anatomia, fisiologia, né, biomecânica e o que tem dentro do escopo científico, que é qual é os tipos de dor de cabeça que existe, qual é o fator, né? Qual é a fisiopatologia? Ah, é uma inflamação na dura mater. Ah, a gente sabe que a enxaqueca tem uma relação de uma sensibilização central. A gente sabe que a cefaleia tensional, ela começa com uma sensibilização periférica e ela vai agravando até estimular a sensibilização central lá no cérebro e dispara a dor de cabeça. Então, a gente usa esses dois escopos. Então, a gente pega esse contexto mais osteopático empírico, pega a ciência, traz para o individualismo de cada paciente. Né? Então é um processo que eu comecei a trazer isso, porque eu era muito cético, e eu trazia muito esse contexto científico. Ah, tem que ser assim. Hoje eu já tenho uma abertura, digamos assim, para um modelo mais, digamos assim, empírico, sensorial, palpatório, de percepção, intuitivo, né? De, opa, isso aqui me chamou a atenção, eu vou investigar isso aqui. Mesmo talvez eu não tendo como explicar porque cientificamente. As pessoas falam, né, que eu acho, mas a ciência começa no achismo, né? Tu só consegue provar alguma coisa se um dia tu achou.
Exatamente. Tu achou, criou uma dúvida, criou uma Exato. pergunta. Essa é a discussão, porque tu vai pegar os céticos, tu vai pegar os empíricos e a gente vai ficar porque aí, mas então tu tá sendo antiético porque tu fez lá o juramento que tu vai trabalhar baseado em cima da ciência, porque tu não é pesquisador, então tu não tem que testar, né? Sim. Então tem todo um contexto, toda uma história, né, que os céticos eles puxam para um lado, né? Os empíricos puxam para o outro. O que eu hoje, pela minha experiência clínica, eu trago? Eu trago primeiro a ciência, porque eu tenho que me proteger e te proteger, Sim. né? Então, assim, eu vou te avaliar baseado em cima da ciência. Eu vou fazer os testes clínicos, eu vou olhar a ciência, olha, as dores de cabeça são essas. Essas aqui são as fisiopatologias. Esses aqui são os testes clínicos para eu confirmar um diagnóstico. Bom, beleza. Então tá mais ou menos o diagnóstico tá aqui. Eu mais ou menos entendi isso aqui pelo que tu me falou da anamnese. Agora eu vou deitar na maca. E aí eu deixo fluir. E aí eu entro muito com a minha percepção, que é o pragmatismo. Que é isso que você, olha, eu senti isso, né? E aí o cético vai dizer assim, tá, mas o que tu sentiu é subjetivo. Sim, mas é eu e o paciente. Eu e ele ali. Porque eu tenho, né, dentro de uma relação de métrica e estatística, aquele artigo científico top lá, que vai dizer assim, comprovar uma técnica, vai dizer assim, melhorou, mas teve 2 que não melhoraram. E aí, como é que eu faço com esses 2? Tu nunca vai ver uma terapêutica, um procedimento, ou alguma manobra que ela vai ser 100%. Vai servir para todo mundo. Sim. Né? Então eu comecei a entender isso e dizer, olha, tem pessoas que chegam no meu consultório e que eu comecei a ter uma sensibilidade, olha, esse aqui quer mais isso. Esse quer mais isso. Então, na verdade, o que eu quero trazer para o paciente é a experiência. Baseado em cima dos pilares, que é o que tem de melhor da ciência, a melhor evidência, baseada em cima do que é a minha expertise. O que eu sei fazer de melhor para oferecer para ele. E outra coisa, ele tem que aceitar. Sim. Ele tem que estar disposto. Ou seja, se ele tem medo que eu faça aquele ajuste no pescoço, eu não vou fazer. Eu vou dar um jeito de... Pode ser mais difícil para mim, mas demorado. Eu sei que se eu fizer um ajustezinho nele, ele vai ficar bom, mas ele não quer aquilo, eu vou ter que achar um outro caminho para chegar no mesmo fim. Né? Então são esses 3 pilares. Né? Então dentro desse Corpo, contexto... mente e espírito. Esse aí é da osteopatia. É da osteopatia. Esse pilar ele é científico. Né? Qual que é os pilares? Os meus? É. Os meus, ele entra muito nesse contexto da corpo, mente, espírito. O que né? é empírico, mais a ciência. Mas então eu começo a trazer um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mais eu gosto muito do extremista. equilíbrio, eu não sou muito extremista, eu sou o centrão ali, né? Então, Agora, eu vou mudar de assunto. Não, porque senão a gente vamos não trazer o vai. Fabrício pro lado que ele já não domina tanto. ai, ai, Porque ai. assim, né? A Agora, parte a aula da clínica. Osteopatia, a gente já tá, ó. Craque. Não, aqui, quem escutou o Fabrício aqui falar sabe que ele tem bastante autoridade no assunto, estuda, Nossa, gosta sim. dessa parte, né? Mas ele já tá há quanto tempo no mercado já, Fabrício, buscando esse atendimento, assim, que hoje tu vê que é 12 anos, né? Aí já veio numa busca de 10, 12 anos aí, né? E tu treina a tua própria clínica hoje. Não considero clínica. Hoje ainda não. Consultório. Consultório, tá? Tô engatinhando pra isso. Sim. É um Clínica já porque- pega outras Porque eu atendo só eu, né, no consultório. Então é eu e Tá. meu secretário, Uhum. né? Então, como eu atendo um paciente por hora, a gente considera como Um consultório. por E tu- horas. E durante toda a tua experiência como osteopata, tu atendeu de forma independente? Sim. Eu comecei, né, trabalhar como fisioterapeuta em clínicas, né? E aí eu comecei a ver esse lado mais da terapia manual, que era mais interessante. Os pacientes aceitaram bem a ideia e tal. E isso aqui eu acho que é legal. Então, a partir daí eu comecei a investir nisso, né, em todas as formações que envolvessem terapia manual. E aí, a partir daí, eu comecei digamos assim, até me destacar em relação a alguns colegas, não talvez por uma condição de ser melhor ou pior, mas por entender o que as pessoas queriam. Sim. Né? Porque chega lá, tu tá com uma dor, aí chega um cara e vem e faz um ultrassom lá, correndo de 4, 5 minutos, te bota no choquinho e vai tomar café. E aí chega um outro que
toque. Tu tem uma tensão aqui. Tu viu que isso aqui... não, eu queria... Então, eu comecei a entender o que as pessoas queriam. Sim. E aí eu comecei a me destacar nesse ponto, assim, eu quero fazer com ele, quero fazer com aquele. Então Mas tinha uma... lá no começo, tu abriu a tua própria clínica sempre sozinho? Atendia ou atendia em outras clínicas? Como é que... Não, sempre foi sozinho. Porque o que aconteceu? Eu não cabia mais nessa clínica que eu trabalhava. Que tu começou lá como estagiário porque tinha um protocolo que eu tinha que seguir na clínica que eu não aceitava mais esse protocolo. Tinha que ser dessa maneira. Porque todo o sistema se fechava e eu fazia... Era fora do sistema. Quando chegava em mim, eu desorganizava o sistema das pessoas ali. Né? E aí, então... foi falado uma vez, e aí eu tentei me encaixar, não consegui. Foi falado duas. Feedback negativo. Foi falado, olha, a gente entende teu processo, a gente gosta, os pacientes gostam, tem feedback positivo, mas tu não tá se encaixando num processo, na equipe, né? Sim. E aí, uma das chefes da clínica, uma das donas da clínica, tava abrindo um outro espaço. Eu falei assim, olha, não tem espaço pra ti aqui, mas talvez nesse lugar tenha. Então tu vai lá. E aí eu trouxe, ao mesmo tempo, alguns pacientes que faziam lá, olha, eu tô saindo, mas eu tô abrindo meu espaço e tal, então. E aí assim começou. E eu sempre fui uma pessoa assim, tipo como eu comecei a me apaixonar por isso, eu comecei a atender as pessoas meio de graça, meio, tô com uma dor, vou lá, vou atender. Então tinha uma maca, pegava a maca, andando de lotação, aí depois peguei o carrinho velho do pai, aí comecei aí comecei, e assim foi. Então eu atendia muito a domicílio, mas não com esse raciocínio, muito baseado em cima da massoterapia, um pouquinho da quiropraxia autodidata, aquela coisa bem até perigosa, digamos assim, que eu não aconselho hoje, né? Que é os ajustes aqui e ali, meio que, né, de qualquer jeito. E assim foi indo. E aí um foi indicando o outro, E aí hoje eu tenho hoje o meu processo de marketing, ele é o boca a boca somente, basicamente. Boca a boca já há 12 anos e tem funcionado bem a agenda lotada. É um processo, pelo menos assim, eu tenho algumas métricas que o meu prontuário me dá, né? Então a média é que um paciente que vai novo, ele indica para 7 pessoas e vão 4. Nossa. Essa é mais ou menos a média. Fora os que já 4, acho que até mais, cara. Porque eu te indico uma galera, né? É uma média, né? É uma média. A média. Tem dinheiro. Mas... Não, mas é que é muita gente. É muita gente. Pensa atender uma pessoa, ela te indicar pra 7 e irem 4. É muita gente. E esse, digamos assim, é a minha, digamos... É o teu melhor marketing. Exato. Só que, pra mim, não é que seja ruim, é ótimo, né? Mas, digamos que eu sinto falta de me expor, digamos assim, porque eu sinto falta que as pessoas entendam o que é osteopatia. Porque elas chegam lá assim, cara, eu não sei o que é, resolve. Sim, fulano disse que é e super aí, bom. O teu atendimento que poderia durar menos tempo leva horas, porque o Fabrício tem que dar aula. Insere a pessoa dentro Exatamente. do contexto. Sim. E entende? E para agregar valor para a osteopatia. Então eu sou muito grato pela osteopatia, porque o que ela me deu hoje, né, financeiramente, emocionalmente, hoje eu me sinto realizado. Então, eu acho que o quanto mais eu conseguir trazer o nome da osteopatia para as pessoas conhecerem, tanto no contexto para os pacientes, mas para os próprios médicos, ou para a equipe de multidisciplinar, fisioterapeuta, nutricionista, né? E eles entenderem o que é osteopatia, né? Eu acho que a sociedade em si ela vai se beneficiar. Sim, porque é só as pessoas conhecendo que elas vão poder tanto te procurar quanto outros profissionais te indicarem, né? Que é aquela coisa que a gente não conhece, não tem como a gente gostar ou não gostar, divulgar ou não. E as pessoas, elas me relatam isso. Cara, eu quero te indicar, mas eu não sei o que tu faz. Eu sei que é bom, sei que é legal, sei que é bom, mas não sei. As pessoas, mas o que é? Eu falei, cara, não sei. Vai lá. Não, tá aí. Escuta lá o podcast lá da Cole. Agora tu manda um corte. Eu dei uma aula lá, eu falei, contextualizei, tentei ser o sucinto ao máximo do que é osteopatia, né? Então escuta lá todo o episódio e manda pra pessoa,
né? Exatamente. Compartilha lá. Eu quero Então, te indicar, boa mas eu ideia. não sei. Daí tu manda o Manda link. lá, ó, tá lá o link. Já, o Tá, Diego o já vai link mandar tá o aqui, link isso lá. aqui Isso aí. já vai... Ótimo. Boa parte das pessoas Boa já vão ideia. entender, né, o que que é a osteopatia, o que que o Fabrício faz. Mas, resumindo, se tu tá com dor, Tem que ir não hesite, no Fabrício. procure o Fabrício ali, porque de alguma forma essa dor ela vai ser descoberta a origem dela. Exato. E se não for eu, vai ser uma pessoa que eu vou direcionar pra Para o achar tratamento, interessante. né? Isso. Cara, esses dias eu perguntei pro Fabrício a osteopatia para bebês recém-nascidos. Isso. Né? Tem um tratamento também para recém-nascidos, às vezes as Sim, mães não sim, sabem. É. Né? Hoje tem uma formação específica, tem osteopatas pediátricos. Só tratam bebês, só tratam crianças, né? Porque tem toda uma fisiologia, uma anatomia totalmente diferente e entra dentro dessa relação que eu falei no início. O processo de desenvolvimento, ele é muito importante. Se tu tem já disfunção ali, né? Tu já vai te desenvolver errado. Um exemplo básico, por exemplo, é a simetria craniana, né? Crânio torto, tu vai ver o cérebro de uma criança recém-nascida, ela não é simétrico, né? Ela é com cone, dependendo dos traumas ali, dependendo se ajusta, dependendo vai se ajustar como? Crescimento do cérebro, às vezes não se ajusta, né? O que que acontece? Muitos pacientes têm escolioses, porque o crânio é o centro de gravidade, o início. Se o crânio tá torto, a coluna vai começar a se entortar também, baseado em cima do teu desenvolvimento. Então, assim, é um processo de atenção primária, mas pensando no processo de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, tu tem uma outra abordagem, né? Mas é super eficiente. Na Inglaterra, tu não vê um obstetra sem ter do lado um consultório de osteopatia. Eles fazem osteopatia no bem na feto. moral, tu bebê recém-nascido, ou hoje, qualquer pessoa que não tenha dor, é raro, cara. Sim. É raro. Sim, Né? normalmente as pessoas que a gente falou, ele trabalha muito na frente do computador o dia inteiro, coluna, postura errada, como falou, não tem postura errada, mas Sim. errada pra ti, talvez, né, que vai te prejudicar. E a gente sempre acaba sentindo uma dorzinha ou outra. Hoje o maior vilão da dor já é comprovado sistema de estresse. Estresse. Ah, não, sim. O estresse aumenta teu sistema nervoso autonômico central, teu sistema nociceptivo, e diz assim, ó, de alerta e a dor vem. Então aquilo que pra ti é uma dorzinha 2, porque tu tá tranquilo, pra uma Sim. pessoa que tá estressada, ela diz que é 8. Porque ela tá estimulada cerebralmente. O cérebro sim. tá hiperestimulado. Então, eu digo assim, pra tentar ser um pouco didático, é o gatinho. O gatinho quando encontra o cachorro. Ele se tensiona lá, fica lá no estado de luta e fuga. Tenta fazer um carinho nesse gato agora. Ele vai exacerbar, ele vai te arranhar. Não é o normal dele. O normal é dele, ele tá lá, todo lá, se lambendo, todo molezão, e tu fazer um carinho, ele aceitar o teu carinho de boa. Né? Então é o estado neurofisiológico que a pessoa se encontra. Isso é que faz a diferença hoje dentro do contexto de dor. Então a gente diz que o maior vilão hoje da dor é o estresse. Porque o estresse não é o estresse no sentido de estou estressado. Não. É como está o teu sistema neurofisiológico, teu sistema neurovegetativo, que é o teu sistema mais primitivo. O sistema ali de luta e fuga, estresse e tal. É o que faz tu ter um sono raso. Porque tu tá pensando no dia, tá estressado, porque tu já tem que tá lá, tem que passar altas horas gravando, tem que estar lá e não sei o que e tal, é estressante. Sim, é estressante. E aí o cortisol Quem acha alta. que é fácil a vida aqui, de gravar. Cheguei aqui, tu tava com as pernas pra cima, aqui, momento relax, mas assim, tava num grau 4 de estresse. E aí o cortisol fica alto, a melatonina não entra tão bem, e aí o sono fica rasinho, tu não dorme bem. Sim. Né? Aí tu acorda cansado, dor. Eu tenho certeza que muita gente vai escutar aqui e falar assim, pô, não durmo bem, tô estressado. E às vezes é um tratamento que o Fabrício tem a solução? Pode ser que sim. Né? O início dela, digamos assim. Né? Que vai desencadear em outras e faz ali um atendimento preventivo que é, né, para ter um melhor rendimento, melhor performance em outras áreas, né? Falando em performance, um dos clientes do Fabrício é crossfiteiro também, né? Vários. A galera do crossfit... Tem vários. Mas não tem nada a ver com a dor da osteopatia, né?
Tem várias questões. Tem dor. Geralmente as lesões mais de CrossFit é de ombro, né? Porque não existe uma funcionalidade de jogar carga pra cima, etc. Né? Machuca bastante o ombro. Mas hoje tenho atletas de alto rendimento que vão lá porque gostam da osteopatia, querem fazer um check-up, quero ver como é que tá ali e tal. Disfunção. Acompanhar uma disfunção crônica, uma coisa que volta e meia se desenrola e fica mais crônica. Aí, por exemplo, assim, tem um cara que tem uma perna 3 centímetros mais curta que a outra. Então, ele sempre tem um problema no quadril. Aí ele agacha. Então, ele sempre desenrola um problema no quadril. A gente vai lá, trata, aí entra no contexto mais paliativo. Mas eu não tenho o poder de espichar o osso dele e deixar simétrico ali pra ele. Então, ele vai gerar uma sobrecarga ali, né? A ideia é assim, olha, de repente um outro esporte. Não, mas eu não quero outro esporte. Bom, então, vamos fazer um trabalho paliativo. Né? Vem aí, a gente faz. Atletas de futebol, esses até atletas, enfim, de alta performance. Eu falei de futebol porque eu pensei, todo clube tem fisioterapeutas, né? Sim. Esses fisioterapeutas, eles têm algum relacionado à osteopatia? Eles deveriam Eu atender? não tenho muito mais contato, muito vínculo, mas assim, no Grêmio hoje, tenho, que eu saiba, um colega meu da osteopatia, o Ingrael, ele acho que é um dos fisioterapeutas profissional do Grêmio. Quem? Ingrael. Eu acho que ele é osteopata, formado também lá no Instituto Brasileiro de Osteopatia, no IBO. Eu acho que tem uma visão um pouquinho diferente. No Inter eu não conheço, não sei quem tá lá hoje, não sei como é que é o pessoal lá. Mas no Grêmio eu acho que tem uma relação de um raciocínio clínico diferenciado nesse contexto mais integrativo. Isso não sei comparado com o Inter, mas no Grêmio eu sei que tem esse processo aí, né? Então, os fisioterapeutas, tem o Thiago, se eu não me engano, ele não terminou a formação, começou comigo, é fisioterapeuta profissional também, mas não se formou, mas tem também esse raciocínio, fez acho que até a metade, mais para o final do curso, mas acho que em função da carreira dele em si, acho que ele achou melhor estacionar um pouco ali, talvez mais pra frente ele termine, né? Mas é o que eu sei. Porque atletas de alta performance, no caso, eles devem ter muita dor crônica, Sim, né? tem, por exemplo, assim, eu conheço 2 estudos que falam sobre a prevenção. Pacientes de atletas que fizeram osteopatia, atletas que não fizeram acompanhamento deles ao longo da temporada, e os pacientes que fizeram osteopatia tiveram bem menos lesões, né? Então, só que é um estudo que desenha um certo viés, etc, mas assim, dá para ter uma ideia que melhorando disfunções, tratando algumas questões mais biomecânicas de disfunção. O que é uma disfunção? É uma pré-lesão, digamos assim. Olha, isso aqui não tá funcionando bem, mas não tem lesão. Se tu fizer um exame de imagem, ali não aparece. Mas se tu fizer um movimento, tá ruim, o movimento não tá bom. Aí tu faz todo um trabalho para melhorar a funcionabilidade daquele local ali, né? Mas é que não teve lesão. Por quê? Porque ele preveniu antes. Então essa é mais ou menos... Então tem alguns estudos que mostram isso. Só que é difícil tu prever lesão para dentro do contexto estatístico. Mas será que ia acontecer? Aí tem que pegar estatísticas de outros tempos, então é um pouco complicado. Mas é um estudo que vale a pena ler, assim, interessante, para dizer, olha, a osteopatia talvez seja interessante a gente colocar aqui para prevenir lesão. Sim. Atenção Colorado aí, ó, contratar o Fabrício pra não ter nenhum jogador machucado nessa temporada aí, a gente ganhar um... A gente tá precisando, né? Exatamente. Então tá, acabamos nossa conversa, passou rápido. Que bom, foi bom? Que bom, foi bom ou que bom que acabou? É que passou tão rápido, tava boa a conversa. Tava bom, né? Mas a gente conseguiu falar tudo? Deu pra pegar tudo do Fabrício? Eu acho que sim, eu queria saber um pouco mais ali sobre o consultório, como é que ele... Mas ele não falou onde é que fica o consultório, como é que acham ele. Como é que faz pra... Só porque essa agenda tá lotada aí, não quer mais cliente agora, não quer mais paciente. Não, que a gente trata, cura as pessoas, chega uma hora que a gente precisa, né, de rotatividade, né? Mas então, meu consultório hoje ele fica na Torre Cristal Towers, dentro do Barra Shopping ali. Na Diário de Notícias. Na Diário de Notícias 200, na sala 2013, 20º andar. Isso. Nas redes sociais, eu tenho ali convido o pessoal, aquela câmera lá, tu pode convidar mais ou menos, todo mundo pra te seguir. Instagram que ele não movimenta, que todo mundo... Olha, eu tenho certeza que a galera vai pegar os cortes aqui, vai... Nossa, mas o Fabrício faz tudo isso... Nem sabia. Ô, Fabrício. Sim.
Não, pra você não nem lembro. É Osteopata Fabrício Jamonô Fabrício. Jamonô Fabrício. Não sei porque que tá assim também. Então, como é que é? Qual é o Instagram? Osteopata Jamonô Fabrício. @osteopata Jamonô Fabrício. Eu acho que talvez no Google deve ter alguma coisa, se botar lá também deve aparecer. Por isso que o Fabrício precisa nos contratar, Exatamente. né? Pra gente ajustar essa parte aí Mas tem das muito redes. conteúdo nas redes do Fabrício. Apesar dele não movimentar tanto, tem muito conteúdo de qualidade lá. Tem algumas lives, eu fiz algumas lives, né? Então... E a gente vai, tipo, bota uma coisa que outra ali, tá? Mas é uma meta aí futura a gente agregar mais valor aí a esse processo, porque eu acho que a informação, as pessoas precisam disso, eu acho que para a sociedade conhecerem o que é uma osteopatia, o que faz um osteopata, eu acho que é de grande valia, né? Então eu acho que é importante, eu acho que é meu dever como osteopata trazer isso, não até como métricas de trazer mais pacientes. De trazer mais pacientes, eu acho que isso é consequência, né? Mas eu acho que por um contexto mais social mesmo, de pessoas entenderem que existe alguma possibilidade de um acolhimento e com a tendência, a possibilidade de um tratamento menos invasivo, né? E com todo esse processo integrativo, né? Associado. Tá, obrigada, Fabrício, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a confiança e a parceria, futura parceria. Isso aí. Né? Então E tá. estou à disposição aí. Gosto de conversar, principalmente sobre osteopatia, então quando quiserem, estou à disposição. Vamos montar esse canal aí no YouTube pra falar bastante de osteopatia. A galera pede, tem certeza que sim. Vai ser não, eu já tô. Bastante agregador. Eu faço de coitado dos meus pacientes, né? Eu faço alguns ensaios, porque eu tenho uma lista de transmissão lá dos pacientes e tal, então eu, às vezes faço umas enquetes com eles, faço uns vídeos com eles e tal, eles gostam assim, sabe? Tipo, e aí, não parou de mandar vídeo e tal. Aí eu penso assim, ninguém olhou, né? Daqui a pouco o paciente chega no consultório lá para se consultar, olhei aquele teu vídeo lá e tal. Eu falei, cara, tu olhou, né? Isso. Né? Então, porque eu tava olhando ali prontuário, tem uma média de 7.000 pacientes cadastrados. Né? Então, é gente pra caramba. E aí, então, eu venho trabalhando e quero trabalhar com eles também, assim, as pessoas que já conhecem a osteopatia, ou já conhecem o meu trabalho, né? Então fazer grupos de WhatsApp, trazer conteúdos ali e tal, e entender esse processo, como é que ele vai funcionar, meio orgânico, assim. E deve ter também, não sei se a gente pode se alongar um pouquinho mais, mas até pro Fabrício ali, deve ter pessoas que, manipulações ou enfim, procedimentos que as pessoas próprias podem fazer em casa. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Assim, prevenir alguma dor, prevenir alguma possível dor crônica. E tu pode fazer em casa. Até uma questão de informação, que, por exemplo, se tu chega o paciente lá no consultório, tô com dor no ciático, com dor na perna na frente. Não, você acha que só passa atrás. Não tem como. Então, só que as pessoas chegam com uma certa ideia de que, bom, o ciático é grave. Sim. Ou é perigoso. Então a gente chega, tô com uma dor no ciático, aí tu chega, não pode. Então não é. Não. Sabe? Sim. Então, assim, informação. Né? Informação. Dizer que não existe o nervo ciático na frente da perna. Não existe ele no glúteo, na parte alta. Então não é ele. Né? Então, são questões básicas ali de educação. Né? De educar o paciente até porque ele começa a ter uma ideia melhor quando indicar ou quando ele precisar de uma consulta. Às vezes chega o paciente lá, 15 minutos de atendimento. Tava com um probleminha aí, fácil de resolver. Cara, nem precisava. Se eu conseguisse fazer, talvez, te dar uma orientação, uma atenção ali, talvez a gente consiga resolver isso. Ou com outro profissional, ou sozinho na academia. Às vezes é um reforço que precisa fazer. Né? Então, eu acho que é importante também isso. Trabalhar com os pacientes ali que já estão. Exatamente. Então tá, Léo, obrigada. Temos, Pamela. Temos. Mais um episódio. A gente vai terminando, eu vou terminando e postergando o episódio. Então tá, gente, muito obrigada pela companhia. Se você quer participar do nosso podcast também, é só entrar em contato com a gente, contato história que a gente vai te convidar para estar aqui com a gente. Fica ligadinho no nosso canal, que toda sexta-feira tem um episódio novo, além de ter cortes durante a semana inteira. Obrigada por assistir e até o próximo. Tchau. Tchau!